Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas de temperos para você utilizar nas suas refeições quando você estiver no processo de emagrecimento. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aperta aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever e continuar cuidando cada vez melhor do seu corpo e da sua saúde. Bom, por que eu estou gravando esse vídeo hoje? Eu queria passar essas dicas porque tem muita gente que usa temperos industrializados. E para quem está no processo de emagrecimento, esses temperos não são interessantes porque eles têm componentes artificiais, eles têm muita quantidade de sal, de sódio, eles possuem glutamato monossódico, que é um sal super artificial que não faz bem para o nosso corpo, que ele pode intoxicar o nosso corpo. E esses componentes eles não são interessantes para o nosso processo de emagrecimento e nem para a nossa saúde. Então, se você conseguir substituir esses temperos, que eles vão deixar a gente mais inchada, que eles vão prejudicar o nosso corpo, pelos temperos naturais que eu vou sugerir nesse vídeo, vai ser muito interessante para você e você vai ainda facilitar o seu corpo no processo de emagrecimento. Utilizar temperos é muito interessante quando você está num processo de emagrecimento, quando você está fazendo alguma dieta alimentar, porque quanto mais saborosa tiver a sua comida, menos sal você precisa colocar e menos açúcar você vai precisar adicionar na sua comida para você conseguir consumir ela, para você consumir ela com mais prazer. E se você capricha nos seus temperos, você não só economiza no sal, no açúcar, mas você também vai consumir um pouco menos de gordura, você vai acrescentar menos gordura para os seus alimentos para você deixar eles saborosos. Então esses temperos eles são super interessantes porque eles praticamente não têm calorias e eles conseguem dar muito sabor para os alimentos, para os pratos que a gente faz durante o processo de emagrecimento, durante as dietas alimentares. E o primeiro tempero que eu queria indicar seria a cúrcuma. A cúrcuma, ela, além de ser um tempero que ela dá muito sabor para os alimentos, também é um tempero que ele tem um alto poder anti-inflamatório. Quando as células do nosso corpo elas estão inflamadas, elas têm mais dificuldade em utilizar a gordura que está estocada no nosso corpo, elas têm mais dificuldade em quebrar essas moléculas de gordura e utilizar essas moléculas como fonte de energia. Então, se a gente faz esse tratamento para as inflamações do nosso corpo com a cúrcuma e com outros temperos e alimentos que são anti-inflamatórios, a gente vai facilitar que o nosso corpo consiga emagrecer, consiga gastar aquela gordura que está estocada no nosso tecido adiposo. Um segundo tempero que ele também tem um poder anti-inflamatório é o gengibre. Eu gosto muito de utilizar um pedacinho de gengibre para temperar o frango, você pode utilizar também para temperar peixe e outros alimentos, e ele também tem esse poder anti-inflamatório. Então é um segundo tempero que pode dar muito sabor aos alimentos e também ele ajuda o nosso corpo a ficar menos inflamado, facilitando o processo de emagrecimento. E um terceiro ingrediente que também é muito interessante para a gente temperar os nossos alimentos seria o orégano. O orégano tem um poder de ajudar a nossa digestão e com isso, que a gente tendo uma digestão melhor, a gente consegue deixar o nosso corpo mais livre, mais focado no nosso processo de emagrecimento. Então ele tem o benefício ali da saúde e também ele dá muito sabor aos alimentos. Então é um outro tempero que ele é excelente, ele traz benefício para o nosso corpo, ele é natural e ele vai ajudar a emagrecer. Um quarto tempero que também é muito interessante a gente utilizar seria a salsinha. A salsinha, além de ser um tempero natural que vai dar muito sabor, também tem um poder diurético. Então, se a gente já está mais inchado, a gente às vezes sente diferença na balança porque a gente está com muito inchaço no nosso corpo, a salsinha vai ajudar a eliminar esse excesso de água, a desinchar o nosso corpo. Então, é muito interessante que a gente acrescente salsinha também nos nossos pratos e nas nossas refeições. E o último tempero que vai trazer mais sabor nas suas refeições e vai te ajudar a emagrecer é a pimenta, porque a pimenta ela é um alimento termogênico, é um tipo de tempero que ajuda o nosso corpo a gastar mais energia. Então, se você estiver no processo de emagrecimento, é muito interessante utilizar a pimenta para a gente conseguir gastar mais energia do que a gente está gastando normalmente, o que vai acelerar o nosso metabolismo. Então, inclui a pimenta também nas suas refeições, que elas vão ficar mais saborosas e vão te ajudar a emagrecer. Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado você a começar a pensar em temperos diferentes, a começar a querer mudar um pouco os hábitos que você tem na hora de temperar os seus alimentos, de preparar as suas comidas.
Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!